Olá, meu nome é Eduardo Valna Giacomelli e eu vou apresentar o meu trabalho 2 de gerenciamento de memória com paginação. Então, é, eu fiz o projeto utilizando uma interface para web, ela está disponível para acesso, né, nesse link aqui que eu vou deixar disponível. Basicamente, quando começamos, nós configuramos a memória que vai ser usada no simulador. Aqui nós podemos determinar o tamanho da memória física, esses valores vão ser sempre múltiplos de 2. Configuramos o tamanho da página e o tamanho máximo de um processo. Nós aplicamos e nós instanciamos aqui a memória. Nós podemos criar um processo. O PID do processo precisa ser um número inteiro e nós selecionamos o tamanho desse processo. Nós vamos criando, podemos ver que eles são preenchidos aqui. Interessante dessa abordagem aqui é perceber como a gente evita a fragmentação externa. Eu consigo demonstrar isso aqui em mais detalhes. Se a gente deletar esses dois primeiros processos, o 1 e o 32, nós temos aqui 6 frames disponíveis. Se a gente criar um processo que ocupe mais do que isso, a gente pode ver que ele vai preencher esse primeiro pedaço e vai continuar onde tem disponível. Então, a gente usa uma política de first come, first served para que o processo seja mapeado para os frames disponíveis em ordem, né? E eu implementei também uma visualização 3D aqui que nós podemos ver dos processos. É possível criar os processos aqui e ver eles em 3D também. Nós podemos acompanhar os processos ativos, o porcento da memória que está livre. E aqui embaixo nós temos a tabela de páginas, que mostra em mais detalhes como que está sendo feito esse mapeamento de página para quadro. Explicando aqui em detalhes. Então eu vou explicar aqui um pouquinho da parte mais técnica, como que isso foi feito. Nós temos aqui as principais estruturas de dados utilizadas. Eu utilizei TypeScript para fazer esse projeto. E três interfaces, três tipos principais foram utilizados. Nós temos o synconfig, que seria a configuração do sistema de memória, que ela vai ter, esse tipo vai ter 3 atributos. Seria o tamanho total da memória física, o tamanho de cada página e quadro e o tamanho máximo permitido para um processo. Aqui nós temos o tipo que representa um processo em si, na memória, né? Ele vai ter então o seu identificador único, o tamanho total do processo em bytes, o número das páginas necessárias e o mapeamento do índice da página para o índice do quadro. E o outro tipo bem importante aqui é o frame occupant, que ele vai determinar ele vai ser um objeto que vai ter PID page ou vai ser nulo. PID page seria um processo que está ocupado, né? E se ele não estiver ocupado, ele vai ter o valor nulo. Aqui tem umas observações sobre as invariantes importantes do nosso sistema. O tamanho da memória física em bytes pelo tamanho da página vai ser sempre 0. E todos os tamanhos são potências de 2 para otimizar as operações bit a bit. Aqui temos o algoritmo de criação de processos. Primeiramente nós validamos o PID, tamanho e limite do sistema, calculamos o número de páginas necessárias, verificamos a disponibilidade de quadros livres, inicializamos a memória lógica com valores aleatórios, selecionamos os quadros livres e construímos a tabela e fazemos a cópia dos dados da memória lógica para a física. Então aqui um pouco da implementação em TypeScript que foi realizada, representando como que é feita a criação de um processo. Então ela recebe o PID e o tamanho em bytes, ela vai validar as entradas, vai checar se o PID já existe, se o número do PID é realmente um número inteiro, se o tamanho do processo é uma potência de 2 e se o tamanho do processo excede o tamanho máximo permitido. Fazemos o cálculo do número de páginas, arredondamos para cisma, caso o número não seja múltiplo exato, apesar de que da maneira que foi desenvolvido o projeto sempre vai ser. Verificamos os quadros disponíveis, inicializamos a memória lógica. Daí fazemos a construção da tabela de páginas, para cada página do processo atribuímos um quadro físico. Fazemos a cópia de dados para a memória física e atualizamos o estado com a ocupação dos quadros, né? Criamos por fim o processo,
o objeto que representa o processo e persistimos o estado. Tem uma pequena análise da complexidade, um pequeno detalhamento aqui de como que o MMU faz essa tradução, um pequeno detalhe aqui sobre uma otimização que seria relativamente simples de fazer para operações bit a bit. Acabamos não utilizando isso devido à simplicidade e tamanho relativamente pequeno, e para focar ali um pouco mais na didática e aprendizado. Então aqui é um algoritmo mostrando como que funciona a desalocação da memória e um pouco do detalhamento do controle de quadros livres, né? Como que nós fazemos isso. Então ele está tudo bem detalhado aqui, e esse é o meu processo, o meu trabalho. Ele está disponível na web, é só entrar nessa URL. Eu vou deixar disponível ele online sem precisar de login nem nada, para qualquer um possa entrar e usar. É isso então, muito obrigado.